SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Muito bom dia, Alto Araguaia, Santa Rita do Araguaia, aqui o pastor Oséias Feitosa, pastor do Ministério Sementes de Cristo. E eu quero trazer ao teu coração uma mensagem da palavra de Deus. Lembrando que hoje, quinta-feira, nós temos a nossa reunião a partir das 19 horas na Igreja Sementes de Cristo, na Rua Epifânio dos Santos, número 492, no centro de Santa Rita do Araguaia, Goiás. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos meditar numa palavra. Mateus capítulo 26 e versículo 31 diz: Então Jesus lhe disse: Todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, ele disse: ainda que todos se escandalizarem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Não te negarei, disse Pedro. Olha só que interessante esse texto, meu irmão. Jesus, ele diz que seria levado para a cruz, que iria sofrer, que o pastor, que o líder deles, dos discípulos, ele estava junto com os seus discípulos à mesa, e ele diz: olha, eu vou ser tirado de vocês, eu vou sofrer, eu vou padecer. E muitos vão escandalizar em mim. E aí Pedro, ele toma a palavra e fala: jamais nós vamos escandalizar no Senhor. Jamais nós vamos ter essa situação como escândalo. E aí a Bíblia diz que Jesus, ele diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes me negará antes que o galo cante. E aí Pedro, ele diz ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram: nós estamos com Pedro aí. E Pedro, tomando a palavra: não te negarei, eu não vou te abandonar, Senhor. O Senhor vai ser preso, vai ter que prender eu também. O Senhor vai sofrer, nós vamos sofrer também. E isso que Pedro está dizendo, meu irmão, que ele está falando, Jesus já sabia que ele não ia cumprir com aquilo que ele falou. Jesus já sabia que ele iria o negar. A Bíblia diz que de repente chega os soldados romanos, junto com os sacerdotes, e também juntamente com Judas, aquele que havia de trair. Judas, ele beija a face do Senhor, ele dá um beijo na face do Senhor. Jesus, ele é preso, aprisionado, ele é levado. E a Bíblia diz que Pedro, ele vai seguir ao Senhor de longe, distante. No momento que Jesus é preso, Pedro, ele ainda tenta arrancar a espada e agir com a espada. Porém, quando ele age com a espada ferindo um dos sacerdotes, o Senhor Jesus, ele opera um milagre na vida do sacerdote, conforme diz no Evangelho de João, restituindo a sua orelha que fora decepada por Pedro. Jesus, ele diz para Pedro guardar a sua espada, não agir pela espada. E Jesus, ele vai ser aprisionado, vai ser levado. E a Bíblia diz que os discípulos, eles vão fugir. Eles viram que o negócio era pesado. E eles fugiram. Só que a Bíblia diz sobre Pedro que Pedro, ele vai acompanhar ao Senhor de longe. Jesus está sendo levado e Pedro está de longe avistando. Ele está de longe acompanhando o Senhor. E a Bíblia diz que nesse caminho em que ele vai acompanhando ao Senhor até o Sinédrio, algumas pessoas chegavam e uma menina chegou e falou: mas espera aí, você é um deles, para Pedro. E Pedro falou: não sou um deles não. Isso está registrado lá no capítulo, ainda no capítulo 26, lá no versículo de número 69, eu quero ler para você. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus o Galileu.
Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, jurou, ele falou, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disse a Pedro, verdadeiramente também tu é um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele, perceba o texto, meu irmão, é a Bíblia, perceba o texto. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem, e imediatamente o galo cantou. É algo muito interessante, é algo muito forte. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Olha, guarda essa palavra aqui, ó, chorou amargamente. Vamos entender a história. Jesus disse para os discípulos, eu vou ser levado de vós, vão me prender. E Pedro já toma a frente, sempre Pedro tomava a frente, né? E Pedro toma a frente e fala assim, Senhor, vai ter que matar nós vamos juntos. Ninguém põe a mão no Senhor, vai ter que colocar a mão em nós também. E Jesus fala, Pedro, calma. Porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, negar não. Eu posso até morrer contigo. Só que quando aconteceu a prisão, e quando Jesus foi levado, e Pedro acompanhou de longe, quando Jesus chegou no Sinédrio, e ele começou a passar o procedimento que ele ia passar de humilhação, Pedro está de longe, avistando o Senhor, e agora uma criada fala, olha, você é um deles, você andava com Jesus, e ele fala, não conheço esse homem, primeira vez que ele nega. De repente outra criada fala, olha, mas você é um deles, andava com ele, e ele fala, não conheço. E o texto vai além. O texto diz, eu não conheço tal homem, e ele fez com juramento, falou, eu juro que não conheço esse homem. E aí o texto diz que mais uma vez, um homem aproximando-se dele, um criado falou assim, olha, você é um deles porque a tua fala é igual a deles. Você fala igual aqueles seguidores de Cristo. E a Bíblia diz que Pedro, ele então agora, ele praguejou. Ele praguejar, meu irmão, é amaldiçoar. Ele falou, eu não conheço esse homem. E a Bíblia diz que quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta. E algo interessante, no versículo 75. E lembrou-se Pedro das palavras que Jesus havia dito que ele iria negar. Tanto ele se lembra das palavras que antes que o galo cante ele iria negar, que o texto diz assim, e saindo dali, quando ele se lembrou que Jesus havia avisado ele saiu para chorar amargamente. Eu quero ficar nesse chorar amargamente, meu irmão. Sabe por quê? Pastor, ele chorou, ele se arrependeu. Quem te disse que choro é arrependimento? Olha aqui para mim agora. Quem te disse que choro é arrependimento? Quantas pessoas que diante de uma situação de traição, porque isso foi uma traição, ele traiu Jesus, ele negou a Jesus, ele amaldiçoou a Jesus, e depois que ele lembrou daquilo que o Senhor havia dito, olha Pedro, você vai me negar. Aí a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ô pastor, esse choro com amargura. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Choro não convence Deus. Choro não revela arrependimento. Choro não demonstra mudança na vida de ninguém. Tem pessoas que ela chora. Às vezes você foi traído e aquela pessoa que te traiu, ela chegou chorando diante de você, olha, eu vou mudar, eu lembro que o que aconteceu. Não se iluda com choro. Choro não convence Deus, irmão. Choro não convence Deus. Deus conhece o nosso coração. O choro de Pedro, ele tem um nome. E sabe que nome que é esse choro? Remorso. Quantas pessoas, às vezes você que está me assistindo já chorou por remorso. Quantas vezes você já viu em um velório, está lá o caixão, a pessoa que morreu, e está ali um filho, e chorando, e se lavando. Ai, mas porque o pai, a mãe,
ou a mulher chorando, derramando lágrimas ali naquele caixão. Oh, mas é arrependimento de aquilo que não fez, é saudade, não é remorso. Porque poderia ter sido um filho bom, porque poderia ter sido uma boa esposa, um bom marido, porque faltou em algo com aquela pessoa que se foi. E essas lágrimas aí, não é uma lágrima de dor, mas é uma lágrima de remorso. Poderia ter feito diferente, poderia ter feito algo a mais. E quantas pessoas que choram por remorso, quantas pessoas que acreditam que vai mover o coração de Deus com lágrimas. E Pedro é o exemplo maior. Esse texto ele é muito forte para a nossa vida, meu irmão. Deus ele não está preocupado com as nossas lágrimas, com o nosso choro de remorso, não. Mas o que Deus ele quer, pastor? Ele quer o nosso arrependimento verdadeiro. Às vezes você não vai derramar uma gota de lágrima, mas o seu coração vai se arrepender a ponto de você fazer as coisas diferentes. Teu coração, ele vai se arrepender. Você vai entrar no arrependimento de Deus de uma maneira que você vai falar, não, lágrimas não vai cair, mas atitudes novas eu vou tomar. Uma vida nova eu vou ter. Uma caminhada nova eu vou planejar para a minha vida. Esse é o arrependimento. Jesus ele é crucificado, Jesus ele é morto. Quando Jesus ressuscita, aparece aos discípulos. E sabe qual que é a prova do remorso que Pedro não havia se arrependido? No Evangelho de João, capítulo 22. 2 dias depois que ele chora amargamente, ele está juntamente com os discípulos, pescando. Voltaram à pesca e estão pescando. E de repente a Bíblia diz que Jesus se aproxima deles. E quando Jesus se aproximou, João, o discípulo João olhou, viu que era o mestre e falou para Pedro, Pedro, é o mestre. E a Bíblia diz que Pedro estava nu, pescando, e ele pulou nas águas, de vergonha do Senhor. Jesus chama eles para jantar. E quando Jesus está juntamente com os discípulos, está aquele silêncio. Jesus ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro ele diz, te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pela 3ª vez Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele, Senhor, eu te amo. E ali ele traz uma lição para Pedro. Pastor Pedro se arrependeu? Se arrependeu. Atos capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo ele veio, Jesus já havia subido ao Pai. Quando o Espírito veio em Jerusalém, no dia de Pentecostes, uma festa que estava reunida todos os judeus de outras partes do mundo e pessoas do mundo todo em Jerusalém para a festa de Pentecostes. Eles estavam ali naquele cenáculo, já havia dias orando, pedindo para que o Senhor enviasse o Espírito Santo, porque era promessa de Jesus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo virá, o Consolador virá. E quando o Espírito vem, que eles recebem, que eles ouvem línguas repartidas como de fogo, quando eles ouvem aquele mover do Espírito, que as pessoas em Jerusalém começaram a observar aqueles homens falando em outras línguas, pessoas de outros lugares, de outros países, ouvindo na sua própria língua, aqueles 120 homens que estavam no cenáculo falando das grandezas de Deus. Alguns começaram a zombar, como sendo 9 da manhã, esse pessoal está aí embriagado de vinho. E Pedro se levanta. Esse Pedro que se levanta agora para falar, não é o Pedro que negou, não é o Pedro que chorava amargamente, não é o Pedro com remorso, mas é o Pedro restaurado e renovado pelo Espírito Santo. E esse Pedro agora ele diz, olha, eles não estão falando nessas línguas, ninguém aqui está bêbado não. Isso aqui está se cumprindo a palavra do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito sobre toda a carne. Esse Pedro agora, que vai se levantar para pregar, esse Pedro agora no capítulo 3 de Atos, ele vai pregar sobre o arrependimento. Ele vai falar sobre arrependimento, que para se achegar diante do Senhor tem que se arrepender. E naquela oportunidade 5.000 vidas foram batizadas. Esse Pedro, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele vai pregar diante das autoridades, ele vai ser açoitado por amor a Cristo. Pastor, então quer dizer que esse Pedro agora, depois do dia de Pentecostes, depois de quando Jesus se apresenta a ele mudou de verdade? Mudou, meu irmão. Porque lágrimas não convencem a Deus. O que convence a Deus, o que move o coração de Deus é a atitude. Atitude de arrependimento. É falar, Senhor, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer para a tua glória.
eu vou falar menos e vou agir mais. É isso que nós precisamos. Nós estamos aí, irmãos, desculpe se vou ser um pouco indelicado, mas são tantas pessoas com blá 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 diante de Deus, dentro das igrejas. Pessoas que falam muito, Deus eu vou fazer, Deus eu vou morrer, Deus eu vou me entregar. E na verdade não é nada disso, não é nada disso. Deus ele não quer essas lágrimas, ele quer um coração arrependido. E a pessoa que se arrepende diante de Deus, ela se levanta em Deus, na direção do Espírito Santo, para fazer a diferença. Deus ele quer que você se levante na direção do Espírito para fazer a diferença. Às vezes você não vai derramar uma lágrima, mas as suas atitudes serão atitudes que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. E você que já passou por esse momento de remorso na sua vida, de chorar amargamente por algo que você podia ter feito para a pessoa, que você prometeu fazer e não fez. Somente o arrependimento pode te trazer uma nova vida. Somente o arrependimento pode fazer com que nós cheguemos a Deus e façamos as coisas certas, da maneira certa, no nome de Jesus. Eu quero orar por você, mas eu quero te convidar hoje, às 19 horas, no Ministério Sementes de Cristo, a partir das 19 horas ali na Rua Epifânio dos Santos, número 492, no centro, em Santa Rita do Araguaia, Goiás. Você é o meu convidado especial. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vai abençoar esta pessoa, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe com palavras fazer juras e promessas que nós não vamos cumprir, Senhor. Principalmente diante do Senhor, meu Pai. Prometer fidelidade ao Senhor se nós não seremos fiéis. Prometer, meu Pai, fidelidade às pessoas se nós não conseguimos, meu Pai. Senhor, que encha o nosso coração de um coração arrependido, Senhor. Arrependido pelas nossas práticas, arrependido, meu Deus, pelos nossos pecados, meu Deus, por aquilo que nós fazemos, meu Pai querido, e que não agrada ao Senhor. Que o arrependimento seja gerado dentro do nosso coração e que nós possamos, meu Deus, alcançar a Tua graça, alcançar o Teu perdão, alcançar, meu Deus, ó Pai, a Tua bênção, Senhor, a partir do momento em que nós nos arrependemos. Abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este homem, abençoa esta mulher, Senhor, meu Deus, ó Pai. Abençoa, meu Deus, a cidade de Alto Araguaia e de Santa Rita do Araguaia. Nós clamamos a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e até o próximo programa. Programa Semeando em Vida. A palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.